Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis, capítulo de número 20. Gênesis, capítulo de número 25. Desculpa, Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 24. Jesus. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Preste bem atenção no que você vai ouvir esta noite, dentro da palavra de noite aqui, dia aí, tarde aí. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Ventre de quem? De Rebeca. Você e eu sabemos, eu vou te dar um pouquinho do contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Já vou logo prender esse abençoado aqui. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Rebeca era estéril. Abraão, Jesus. Rebeca era estéril. Abraão era Sara e Isaac, que era o pai de Isaac, que era Abraão. Deixa eu falar aqui para vocês. Rebeca, assim como Sara, todas duas eram estéreis. Você sabe disso? Você já ouviu pregar sobre isso aqui? E você já conhece pela palavra de Deus que Sara era estéril. Abraão acabou tendo filho com Agar, que era criada de Sara, Ismael, e depois teve Isaque. Mas também, consequentemente, Rebeca, casada com Isaque, também é estéril e não pode ter filhos. A Bíblia está dizendo que depois dessas coisas, ou na gestação de Rebeca, tinha duas nações dentro do ventre de Rebeca. Duas nações que já guerreavam dentro da barriga de Rebeca. Os meninos nasceram, um agarrado, eita meu Deus, um agarrado ao calcanhar do outro, percebe? E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Isso me chamou a atenção, gente, porque alguém que está buscando da parte de Deus um milagre, 20 anos, Isaque esperou, Rebeca esperou, orando, com paciência, aguardando. Não podia ter filho, Rebeca não podia, ela era estéril. Abraão já estava com 70 anos quando as crianças nasceram. Eita glória! Oh, louvado seja Deus! O Senhor me deu esta palavra e eu fiquei assim encantada, porque cada vez que o Senhor me dá uma mensagem, eu fico mais maravilhada, porque Ele vai revelando os pontos para a gente, através da palavra. E eu fiquei, Senhor, a mulher esperou aqui 20 anos, aproximadamente 20 anos, para dar à luz. A Rebeca era estéril, não podia ter filhos. Isaque já era um ancião, mas embora naquela época a idade deles de 70 anos, eles tinham vigor, gente. Mas a Bíblia faz menção que eles eram velhos. Rebeca não tinha condição de gerar. E eles aguardaram no Senhor.
Versículo 19 diz assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque, da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca. Ele tinha quantos anos? 40 anos. Quantos anos Isaque tinha? 40 anos. Quando ele conheceu Rebeca. Ele esperou aí 20 anos para que ele tivesse a promessa atendida. Ele orou pedindo a Deus, esperou com paciência, pois ele tinha 40 anos de idade. E aí você está desesperado com 19 anos, ai, com 20 anos, desesperado porque não casou ainda. Deixa eu te falar que eu estou toda arrepiada aqui, gente, pelo amor de Deus. Com 20 anos, você já está desesperado, entrando em pânico. Com 30, está entrando em pânico. Está entrando em pânico. Isaque, com 40 anos, conheceu Rebeca. Depois de 40 anos, para conhecer Rebeca, ele ainda tem Rebeca e Rebeca é estéril. Quando eu prego sobre hereditariedade, eu gosto de trazer isso à luz da Bíblia. Porque Abraão casou com Sara, que na época era Sarai, que também era estéril. Tudo você vai entender que dentro de hereditariedade, puxando para a promessa se cumprir pela vontade de Deus. Mas se você parar para ver os pontos, você vai entender que Abraão passou o processo com Sara. Sara não teve paciência para esperar e deu Agar para Abraão. Eu estou te dando um pouquinho do contexto, porque você já sabe que texto sem contexto é pretexto para heresia. Então percebe que Abraão passa por esse processo, Sara não podia ter filhos, e quando Isaque, que é o filho do coração de Abraão, nasce, também casa e também não pode ter filho a sua companheira. Assim como também teve fome no Egito, Abraão peregrinou junto com Sara e mentiu, ou omitiu, porque Sara verdadeiramente por parte de um dos dois era também irmã. Mas ele disse isso: Sara não é minha mulher, Sara é minha irmã. Quando Isaque nasce e cresce e casa, ele também vai peregrinar por conta da fome, e ele então vai também fazer a mesma coisa, vai dizer: olha, Rebeca não é minha mulher, é minha irmã. Percebe esse assunto de hereditariedade? O que acontece com Abraão acontece com Isaque, o que acontece com Sara acontece com Rebeca. Então você vai vendo que, à luz da Bíblia, a dificuldade sempre existiu para aqueles que têm promessa, para aqueles que foram chamados por seu decreto, como diz a palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Então, todas as coisas, mesmo as que acontecem na base da hereditariedade ou hereditárias, também faz parte, muitas vezes, do plano de Deus para a sua vida. Talvez você não está entendendo por que é que aconteceu com o seu pai, com o seu avô, com o seu bisavô, está acontecendo com você. E muitas vezes nós oramos por quebra de maldição, porque em muitos casos realmente são maldição hereditárias e outras fazem parte do propósito divino de Deus, como aconteceu com Abraão, Isaque, com Sara e com Rebeca. Mas deu-se o tempo, o Senhor visitou Rebeca depois de 20 anos de oração, de Isaque e Rebeca juntos. Então o Senhor resolve abençoar Rebeca. E quando vai abençoar Rebeca, ele vai abençoar Rebeca com bênção dobrada. Eita glória! Ele vai abençoar Rebeca com bênção dobrada. Tem gêmeos. Tem gêmeos. No ventre de Rebeca tem gêmeos. Mas como nada ou nem tudo é perfeito, tem duas crianças brigando no seu ventre. Duas nações, dizendo propriamente, porque assim a Bíblia diz, são duas nações no ventre de Rebeca, cujo o maior servirá ao menor. Isso era uma promessa
que o Senhor havia feito, o maior servirá. Isso era lei, isso era mandamento, estava lá, o maior servirá ao menor, e isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas dentro do ventre de Rebeca tinha 2 crianças que estavam em confusão. Deu-se, cumpriu-se os dias para dar à luz. Ela estava gestante, já estava perto de dar à luz. Então, nasceram 2 crianças. Um cabeludo e o outro liso. Um na caça e o outro caseiro. Um do campo e o outro caseiro. Isaac tinha favoritismo por Esaú, porque Esaú era homem do campo e gostava de caçar, e Isaac dava preferência porque gostava da comida. E Rebeca tinha preferência, não vem dizer que não era preferência porque era, e isso prejudica bastante. Nós vamos ver quando os meninos vão crescendo. Eu quero trazer uma palavra muito simples para você, para que você perceba que nós não podemos fazer acepção de filho para filho, porque todos eles são iguais. Perante Deus, eles são herança do Senhor para você. Todos eles são iguais. Então, essa preferência de Isaac por Esaú e essa preferência de Rebeca por Jacó não é bíblico. Isso não existe. Mas houve essa preferência. E automaticamente, pelos caminhos que o homem escolhe, Deus acaba trabalhando. O Senhor nunca quis que Rebeca amasse mais a Jacó e nem que Isaac amasse mais a Esaú. Mas Deus acabou usando os caminhos que eles usaram para poder trazer o cumprimento da sua palavra. Então percebe que muitas vezes você toma caminhos, eu tomo caminhos, nós tomamos caminhos, que muitas vezes parece que é bom aos nossos olhos e muitas vezes não é. Mas o Senhor acaba usando o caminho que você usou para que você alcance aquilo que Ele prometeu. Não porque o Senhor aprove as minhas escolhas erradas, mas nós temos um livre-arbítrio, entre aspas, e nós somos confrontados muitas vezes com essas perguntas. Pastora, por que Deus deixou livre-arbítrio? Entre aspas, Ele não deixou livre-arbítrio 100%. Nós vemos isso lá em Gênesis, quando o Senhor diz para Adão e Eva: olha, vocês podem participar de todas as árvores do jardim, mas tem aqui no meio uma que vocês não podem. Então, ou seja, 100% não é o arbítrio total. Vocês podem tudo, mas tem uma árvore aqui que, não. Então, não era 100% o livre-arbítrio. Então, Deus dá e puxa. Ele dá e puxa. Então, o Senhor acaba olhando para a sua escolha, vendo a sua escolha, Ele vai deixando. Ele vai deixando, mas Ele sabe que você é alguém que Ele escolheu por promessa, quer fazer algo na sua vida, ou através de você. Ele vai te dando corda e... eita, meu Deus! E Ele precisava fazer cumprir a sua promessa, a sua palavra, que também prometeu a Abraão, que a descendência de Abraão seria como a de estrelas do céu, como a areia da terra ou da praia. Então, para cumprir as promessas de Deus, Ele acaba permitindo circunstâncias através de escolhas feitas pelo ser humano. É por isso que muita gente acaba confundindo o espiritual com o físico. Acaba misturando o espiritual com o físico. E acaba deixando as pessoas confusas, porque diz, mas foi Deus que quis, mas foi Deus que... Deus tem 2 vontades, e eu já falei isso em outras lives, vou repetir aqui. Deus tem 2 vontades, a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana de Deus é que as coisas aconteçam da forma que Ele escolheu para que aconteça, para mim e para você. Mas você escolheu diferente, então entra em ação a vontade permissiva de Deus. Eu escolho e Ele permite. Então isso vai trazer problemas a longo prazo, talvez não de imediato, mas ao longo prazo você vai sentir o peso, os traumas, os danos das escolhas erradas. Então percebe que promessa de Deus se cumpriu através de Abraão, mesmo que Sara tenta interromper ou apressa dando H, Deus então permite que Abraão tenha Isaac. Por quê? Porque precisava acontecer
a promessa precisava cumprir, mesmo que Sara tentou apressar o processo. Todavia, Deus não mudou os seus planos. O que a pastora quer dizer com toda essa cumpridando aqui a mensagem, para que você entenda bem ao pé da letra o que o Senhor quer falar. Entre as entrelinhas, o que você muitas vezes não está entendendo. O Senhor permitiu, Abraão buscou, Deus visitou Sara. Isaac buscou, Deus visitou Rebeca. Percebe que a bênção que Rebeca tem é dobrada. Sara teve Ismael e teve Isaac. Ismael é aquele que é o carnal e Isaac o espiritual, a promessa. Então percebe que através da escolha de Sara, dando Agar para Abraão, Deus acaba permitindo e faz também de Ismael uma potência. Então percebe que agora, entre Isaac e Rebeca, embora ela fosse também estéril, todavia eles aguardaram. A diferença está aqui. A diferença está aqui. A diferença está que Abraão e Sara precipitou, dando Agar, e Deus trabalhou por conta da promessa. Agora, Jacó e Esaú, eles vieram no ventre de Rebeca e não foi uma precipitação. Não foi algo que eles, não, vamos aqui fazer alguma coisa, uma inseminação artificial, porque eu sou, já estou aqui, eu sou estéril, Abraão já é avançado, então vamos aqui preparar, vamos criar alguma coisa para apressar a promessa de Deus, e eu já vou falar para você que está me assistindo, porque o Senhor me revela isso aqui. O Senhor me revela isso aqui. O Senhor lhe prometeu algo, e você está querendo apressar o negócio com os métodos da tecnologia, e papai está dizendo, não foi assim que eu te prometi. Dei canto, erga. O Espírito Santo me revela assim, desta forma. Você quer apressar o processo com os métodos da tecnologia, o avançamento da ciência, com o avançar da medicina. Você quer fazer com que a promessa se apresse. Papai está falando, aguarda, porque eu te prometi. É natural, é normal. Eita, meu Deus. Quem está entendendo isso aí, gente? Pelo amor de Deus. Eu preciso terminar minha live antes das 10 horas. Mas eu estou desenhando isso aqui, eu estou te dando contexto para você entender que as situações que nós procuramos e o Senhor acaba permitindo, depois não vai reclamar? Como é que eu vou reclamar depois? Se eu não soube esperar, se eu não soube esperar, se eu apressei o momento. Eita! Como é que eu vou dizer que verdadeiramente Deus ouviu a minha oração quando eu coloquei as minhas mãos e apressei o processo? Tem gente que está me entendendo, eu tenho certeza que está. Como é que eu vou poder testemunhar do meu milagre quando eu digo, Deus me prometeu isso aqui, mas eu fui lá e paguei? Porque eu não estou sabendo esperar, não estou aguentando esperar. O problema entre Sara e Rebeca, a diferença, na verdade, é que Sara não suportou esperar. E Rebeca esperou junto com Isaac. Pai, o tempo da espera desta pessoa vai chegar ao final. E eu declaro que é hoje. Eu declaro que nesta noite, aquele fiel que lhe prometeu vai cumprir as tuas promessas. Não ouve a voz do estranho, porque as ovelhas não ouvem a voz do estranho. Ouve a voz de Deus. A voz de Deus é suave, é mansa, é delicada, não traz perturbação, não traz, tormenta, não traz angústia, não traz medo, não traz pânico, não traz desespero. A voz de Deus acalma, a voz de Deus tranquiliza, a voz de Deus sossega. A voz de Deus equilibra.
Eria soube na canturérgia. O Espírito Santo está dizendo: você vai passar na frente. Pode ter 50 na sua frente, você passa na frente. Pode ter 1000, pode ter 10.000, vai passar na frente. Porque a promessa foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Eterno, em nome de Jesus. Entra hoje a nação brasileira. Entra hoje pelas portas de Portugal. Entra hoje nos países que oram conosco todos os dias. Famílias inteiras que oram conosco, aguardando a bênção da libertação. Essa irmã que está na UTI. A irmã Sebastiana. Está lá na UTI, Senhor. Vai passar por uma cirurgia cardíaca. A sua filha está aí pedindo oração. Em o nome de Jesus. Nós oramos e intercedemos para que a cura entre lá. Para que a restauração entre lá. Para que o livramento entre lá. Eu coloco a G. Entra lá na casa dela. Entra lá, Senhor. Confunde a medicina. Arranca esse câncer. Arranca, joga por terra. Ela tem sede e fome da tua obra. Joga por terra esse câncer maligno. Ela manda canturérgia. Vai curando, porque eu sinto a cura. Rabanda soubia. Invadindo casa esta noite. Eita, eu sinto cura passando pelas minhas mãos. Eu sinto cura passando pelas minhas mãos e tocando nas tuas. Eu sinto cura. Dergia andoubia na canturérgia. Eu sinto cura. Seia soubia na soremai. Entra aí, Jesus. Traz libertação para esta casa. Cobre com o sangue de Jesus esta casa. Liberta essa pessoa dos vícios, das drogas, do papai, da cocaína, do alcoolismo, da bebida, Senhor, do cigarro, das drogas. Liberta do homossexualismo, do lesbianismo, da prostituição, do adultério, da fornicação. Liberta de todo pecado. Liberta, liberta. Pai, a tua palavra liberta. Liberta. Levanta essa pessoa. Como presidente da república. Está chegando o momento desse homem passar na frente de toda a gente. Ai, ai, ai. Eita. Que eu falo, Jesus. Pode deixar que eu falo. Pode deixar que eu falo, Jesus. Pode deixar que eu falo. Eita. A promessa foi feita. Vai agarrando ao calcanhar de toda a gente. Vai saindo na frente. Vai saindo na frente pra vitória. Porque papai escolheu. Ai. Ai, 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 é o símbolo da nação que luta, é o símbolo da nação que persevera, é o sinal da nação que guerreia, eita, que espera o milagre, eita, Jesus, vai passar na frente. Eu oro esta noite para que o Senhor dê graça ao presidente da república, os ministros que estão com ele, os presidentes das repúblicas do mundo inteiro, os que estão em guerra, em conflitos, acalma, aquieta, papai, restaura a vida, salva as almas e dá livramento a todos. Abençoa, Senhor, todos que vão participar comigo, Senhor, amanhã lá no link no Telegram. Pai, dessa grande, Senhor amado, campanha para o Projeto África. Vá à nossa frente para a África. Levanta pessoas no mundo inteiro para profetizar na terra, nos 4 cantos da terra. Que levantem dos seus lugares, da zona de conforto e porta para o campo missionário, porque o Senhor está voltando, e nós somos, Senhor amado, da linhagem de Davi, nós somos da geração de Jacó, de Isaac, de Abraão. Nós não vamos voltar atrás, nós não vamos recuar, nós vamos avançar, no nome de Jesus. Abençoa todos que oram comigo agora no gravado, entra nas suas casas, liberta pessoas, dá livramento, abre porta de emprego, toca nas casas trabalhistas, pensionistas e aposentadorias, e abre todas as portas em o nome de Jesus. Entre conosco no Projeto África, tá bem? Para que nós possamos entrar lá, levar não só a palavra, mas o básico que eles necessitam. Comida, higiene pessoal. Então você é também um missionário quando você entra conosco nesta obra missionária. Nós não vivemos de aparência. Nós pregamos e vivemos. Nós não falamos que vamos. Nós vamos. Assim que o Senhor liberar a bênção da providência. E Ele nos deu estratégia com esses ensinos em 4 módulos. Para que você adquira e automaticamente contribua aí com o Projeto África. Não pode comprar o estudo, não tem problema. As nossas contas bancárias estão aí na descrição dos nossos vídeos. Tanto no Brasil como aqui fora na Europa. Então você pode
Europa, Estados Unidos, qualquer lugar onde você estiver, você pode fazer a sua contribuição. Então, estamos juntos nesse ministério tão grande, tão duro, tão árduo, mas sabemos que agarramos pelo calcanhar de muita gente e estamos na frente para a glória de Deus. Beijo, em nome de Jesus.